Você não precisa fechar os olhos para imaginar coisas boas. Até porque você vai precisar de olhos bem abertos para ver tudo que o CREA São Paulo tem para oferecer. Você imagina uma oportunidade de emprego? O CREA São Paulo tem o Banco de Talentos. Você imagina um curso para evoluir na carreira? O CREA São Paulo tem o Capacita. Você imagina um programa que aproxime os estudantes de suas futuras profissões? O CREA São Paulo tem o Estágio Visita. Você imagina uma forma de economizar? No CREA São Paulo tem o Clube de Vantagens. É que o CREA São Paulo faz muito mais do que você imagina pelos profissionais registrados. Tem fiscalização? Lógico. Mas também tem tudo o que você precisa para ampliar seus horizontes. E aí, já usou seu CREA São Paulo hoje? CREA São Paulo. É mais do que você imagina. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Pode iniciar? Então, boa noite a todos. O meu nome é Gustavo Albuquerque. Eu sou responsável pelo setor de engenharia dentro da Perfil Leader, que é uma das grandes indústrias que a gente tem de transformação de aço no Brasil. Hoje a gente veio falar especificamente sobre construção industrializada e quais são os produtos que compõem e as metodologias também de projeto e também de concepção de projeto, justamente disso que a gente veio conversar, que é a construção industrializada. Hoje, falando um pouco sobre a estrutura da Perfil Leader, nós somos uma indústria de transformação de aço, isso é, não somos uma siderúrgica, não fazemos o material de aço. Trabalhamos com materiais que são dobrados, então recebemos os materiais em bobinas, e através desses materiais em bobinas que nós recebemos e dobramos, a gente consegue fazer perfilados, fixadores, perfilados, telhas, fitas perfuradas, perfis para drywall e steel framing. Normalmente os perfilados aplicados à parte de infraestrutura, então quando você vai, por exemplo, ao subsolo de um prédio, você tem toda a parte elétrica passando por eletrocalhas, eletrodutos. Quando você vai no metrô, que você vê justamente aqueles eletrodutos por onde passam toda a parte de infraelétrica, também produzimos. Nós produzimos perfis de drywall, que já é de conhecimento geral, aqueles perfis que você tem de paredes que não são estruturais. E o steel framing, que é justamente um dos materiais que a gente tem mais interessantes para poder estar mostrando hoje, porque é o material estrutural que a gente tem, e que a gente também veio trazer alguns cases de sucesso que a gente teve em 2025 dentro da indústria e compartilhar o processo também de desenvolvimento que a gente teve deles. E o mais novo produto que a gente tem dentro da nossa indústria, que são as telhas metálicas, que também fazemos. Tanto a telha com EPS, que é a mais simples, quanto a telha também com PIR, que é o material anti-chama para projetos que você tem essa necessidade de aprovação de bombeiro, tá bom? Antes da gente poder iniciar justamente, queria convidar quem tiver interessado a seguir a gente nas nossas redes sociais. Hoje, com essa coisa toda de conectividade, tudo que a gente faz, a gente acaba divulgando nas nossas redes, novidades, muitas vezes oportunidades que a gente tem de convidar vocês para poder fazer algum negócio, alguma oportunidade, campanha que a gente tem. Tudo a gente centraliza nas nossas redes e também sempre curiosidades sobre a aplicação do nosso produto, ou até mesmo ajuda técnica. Muitas vezes, Gustavo, estou numa obra, não sei se eu posso aplicar steel frame nessa obra, vocês conseguem entrar em contato direto com a gente, já por esse canal que é totalmente acessível, tá bom? Então, basicamente, hoje quando a gente fala de construção industrializada, a gente fala de projeto. Então, todo grande projeto ele nasce de uma ideia, que se realiza na entrega.
E a entrega é justamente isso que a gente busca quando a gente industrializa esses materiais. Entregar eles em canteiro de obra e eliminar aquelas etapas que a gente tem de fazer esses materiais de maneira artesanal no canteiro, que hoje, no Brasil e na grande parte do mundo, é o modus operandi que a gente tem. Hoje a gente tem um canteiro de obras com materiais que a gente constrói e a gente faz a concepção desses materiais, dou um exemplo, um pilar de concreto armado, em canteiro de obra. A gente produz muitas vezes o concreto e justamente faz a concepção dele. Só um dos exemplos. E a visão transforma em realidade. Falando um pouco sobre o produto que eu comento, que é um dos mais interessantes, que a gente veio também falar sobre steel framing, por exemplo. Antes de falar de steel framing, a gente precisa falar de wood framing, que é basicamente a construção que você tem em madeira. Então, wood framing, ele é justamente um sistema construtivo onde você tem peças de madeira que são distribuídas através de uma modulação e essas peças, elas têm capacidades estruturais individuais, mas que se relacionam em conjunto. Então você tem essas tramas, que a gente chama de framings, que são essas tramas de perfis de madeira, que compõem essa estrutura e dão para essa estrutura uma capacidade estrutural. O wood framing, ele foi e iniciou a ser difundido entre 1970 e 1800 em países nórdicos e também principalmente nos Estados Unidos. Porém, esse tipo de sistema construtivo, além de consumir materiais naturais, madeira, e também ter outros problemas críticos como mofo, o material ele não tem uma durabilidade tão grande porque estraga. Naquela época eles não tinham técnicas como a gente tem hoje, por exemplo, de madeira autoclavada, que é justamente aquela madeira que mesmo exposta ao meio ambiente não estraga. Eles não tinham essas técnicas, então eram estruturas que eram eficientes, mas não eram duráveis. Então, através do wood framing surgiu a ideia justamente de viabilizar o light steel framing, que é o mesmo sistema construtivo em concepção e ideia do wood framing, mas que ao invés de usar aqueles perfis que eram até então de madeira, você usa perfis metálicos, dobrados. Esse daqui é um exemplo de painel em steel framing. Esse tipo de painel a gente chama de engenheirado, que é uma outra tecnologia mais atual que eu vou explicar mais para frente, mas que é justamente essa evolução na concepção que a gente teve das estruturas, tudo bem? Só para poder pontuar um pouco da dinâmica que vai ser a apresentação, eu vou abrir para dúvidas no meio e também no fim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar de algum ponto específico, revisitar alguma coisa, no meio eu abro para perguntas e no final também, tudo bem? Então, basicamente, eu dou aqui alguns exemplos de projetos em light steel framing na fase de projeto. Então, do que é possível você estar executando com esse produto, que é o steel framing. É muito importante dizer que ele é um produto estrutural, diferente do drywall, por exemplo. Então, parede de drywall, ela não tem uma função estrutural, você faz simplesmente um fechamento. Uma vez que você executa a superestrutura, você só vem fazendo os fechamentos. Não aguenta muita carga, porque o material é um perfil que é mole, você consegue distorcer ele com a própria mão, então não é estrutural. Esse material é estrutural e justamente desempenha essa função. Dando alguns exemplos também de projetos que a gente já realizou usando esse material. A gente consegue fazer desde casas populares até sobrados de alto padrão e também um projeto que a gente está entregando recentemente agora, no começo desse ano, até UBSs no meio da Amazônia, que a gente conseguiu entregar com as peças sendo levadas totalmente de avião. E eu vou comentar justamente mais agora na frente como que a gente chega nessa concepção. Então, gostei do produto, achei bacana, mas como que eu aplico? Qual que é a limitação? Para onde que ele vai? O que me sustenta enquanto engenheiro falando de norma para poder aplicar esse produto? Onde que eu começo? Então, basicamente, falando de forma mais ampla e genérica do sistema, esse perfil de aço, ele não funciona sozinho, ele tem o que a gente chama de tipologia. Então, você tem uma parede que ela é composta, que nem vocês podem ver ali, pelo perfil. Esse perfil, uma vez que ele está colocado, ele não fica vazio, oco, ele é preenchido com uma lã de vidro ou uma lã de rocha ou também uma lã de PET, ou seja, um material que possa preencher isso aqui para poder promover com eficiência térmica e acústica. Esse material você tem por cima dele uma manta hidrófuga. Manta hidrófuga é um material que a gente tem que funciona como a nossa pele. Ele permite que a umidade que está do lado de dentro da parede saia e a umidade que está do lado de fora não entre. Isso permite que a casa, a estrutura, respire, ou seja, quando você tem a umidade de um ambiente e essa umidade incide na parede, ela sai. Não fica aquela umidade acumulada dentro da parede, o que pode gerar a longo prazo corrosão. E a umidade que está do lado de fora não entre. Inclusive, em algumas situações, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, um telhado de uma casa de steel frame e a gente está com atraso numa obra porque
pode ser que atrase alguns materiais, a gente coloca a manta hidrófuga fazendo uma função de telhado e a gente não molha, porque ela justamente tem essa característica de no lado de fora ela é impermeável e no lado de dentro ela faz a água transpirar. Só uma curiosidade. Então a gente depois tem os sistemas de placas. Hoje, quando a gente fala de placa, é o revestimento que a gente coloca por cima dessa membrana junto com o restante da tipologia. Internamente, é de conhecimento geral, placa de drywall. Aquela placa que você já viu, por exemplo, aplicada na sua casa, na sua empresa, ou em algum galpão. E na parte externa, uma placa específica para partes externas. A gente pode citar como exemplo placas cimentícias, que são placas feitas de fibrocimento. Então você tem uma mistura de agregados de cimento e outros agregados que fazem a composição dessa placa. Você pode ter uma placa de gesso com uma membrana de fibra de vidro que torna ela justamente possível de ser utilizada em uma aplicação externa, como um exemplo da placa Glassrock. Você pode ter placas poliméricas, como é o caso, por exemplo, da placa Knauf, que ela tem uma mistura de cimento com outros polímeros, dá uma característica plástica para a placa. Hoje, quando a gente fala de revestimentos internos e externos, é igual o banco do seu carro. Você tem uma série de opções quando você compra, que você pode aplicar de acordo com a sua necessidade. Vou dar um exemplo. Quando falam para mim, mas Gustavo, quando a gente vai aplicar essa placa de gesso, por exemplo, nessa casa de aço super tecnológica, e eu tenho um ambiente úmido, o que eu faço? Porque o gesso, quando bate água, incha. Você perde a placa de gesso. Você usa uma placa RU, que é uma placa de gesso própria para ambientes úmidos. Mas, Gustavo, essa parede ela pega fogo. Eu estou num galpão, por exemplo, que eu estou executando aqui. Essa parede ela tem que resistir a pelo menos 90 minutos de fogo. Placa RF, que é uma placa de resistente ao fogo. E aí você, inclusive, se tiver necessidade de aumentar a performance dessa parede, de 90 minutos, adiciona mais uma camada de placa. E isso para tantas outras aplicações. Tem a necessidade de um auditório porque eu vou ter pessoas falando aqui dentro do que a acústica trabalha. Tem placas que são propriamente acústicas. Então, hoje, dentro do mercado do drywall, placas, dando exemplo de grandes empresas como a Saint-Gobain, que é uma das maiores empresas mundiais de fornecimento de materiais a seco, você já tem uma infinidade de soluções prontas para serem aplicadas em sistemas de construção a seco como esse que é o steel frame, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, do que vai compor o forro dessa estrutura, é um forro de gesso normal. O forro de gesso está bicado, simples, não muda nada também do que é de estrutura de drywall, em questão de aplicação de materiais, tá bom? Quando a gente fala de uma laje, por exemplo, a gente usa uma tipologia onde a gente tem uma placa OSB, que é uma madeira compensada, que ela é toda prensada e aí justamente ela adquire algumas características que deixam ela mais reforçada do que uma placa normal, por exemplo, de plywood. E também uma placa cimentícia por cima para poder fazer o piso, tá bom? Obviamente, existem vários outros detalhes na aplicação desses materiais, como no caso, por exemplo, da laje, onde a gente coloca fita de banda acústica para você não ter o toque-toque na laje. Então, cada ponto você tem uma especificação, uma metodologia de aplicação que é muito específica para aquilo que você vai estar fazendo. Isso é uma característica desses sistemas de construção a seco, tá bom? E muito importante também dizer, todos esses materiais são industrializados. Então, vou dar um exemplo. Hoje, quando a gente tem na nossa casa uma trinca na parede, a gente supõe automaticamente que é por conta da estrutura. Mas pode ser desde você ter um bloco, por exemplo, cerâmico que foi produzido sem muito critério de controle. Então, vou dar um exemplo de problemas comuns em lojas de material de construção. O bloco cerâmico é feito, não é dado tempo correto de cura para esse bloco. Ele já vai direto para a loja de construção e já é comprado. Você tem um problema de trinca. O bloco ele não alcança o tempo de cura que ele precisa para poder estar em conformidade para a venda. É um problema. Se você aplicar isso na sua casa e trincar a sua parede, você vai automaticamente pensar que foi má execução ou a estrutura não está justamente colaborando para essa parede não ter uma trinca. Você não tem como saber. Nesses sistemas aqui, tudo é industrializado. A partir do momento que você tem um problema com qualquer um desses produtos, inclusive na estrutura, você tem o que uma indústria precisa ter, que é rastreabilidade. Eu sei de onde vem o aço, desde a usina até ter passado pela minha indústria, eu sei de onde veio a placa, também com seus materiais desde a usina. Isso é a primeira característica que a gente tem de sistemas industrializados, rastreabilidade. Ponto importante, sempre que a gente fala de engenharia, a gente fala de norma. Tudo que a gente trabalha tem que estar embasado por norma e a gente tem que trabalhar em cima de norma, porque senão deixa de ser engenharia. E a gente acaba fazendo as coisas justamente no achismo. Hoje, quando a gente fala de Light Steel Frame, nós temos um sistema que já é totalmente normatizado desde 2022 no Brasil, tá bom? Essas normas específicas que a gente tem para Light Steel Frame é justamente a ABNT
A NBR, que é a 16970, ela é composta por 3 partes. Uma geral, uma é falando desse projeto e estruturas e uma terceira falando de desempenho. Mas a gente já tem um sistema que é totalmente normatizado, explicando exatamente quais são as características desse sistema, o que o projeto tem que ter para justamente chegar no canteiro de obras e a equipe que está executando aquele projeto está executando aquilo com confiança de que não vai dar problema. Critérios de aplicação, especificando, por exemplo, isso que eu falei anteriormente, o que é uma placa cimentícia, qual é a placa que você usa na parte interna, quais são as características de desempenho que você tem que ter para cada uma das partes desse processo, para você ter garantia de que aquilo vai entregar o desempenho que ele precisa entregar, igual um sistema tradicional, no mínimo, além de outras várias normas que a gente já tem hoje dentro do Brasil consolidadas, que englobam o dimensionamento estrutural de perfis de aço, porque isso é um perfil de aço dobrado, e a norma que a gente usa para poder calcular essas estruturas é a mesma que a gente utiliza de aço dobrado, são a mesma norma, as mesmas fórmulas, o mesmo procedimento, tá bom? Além de outras normas complementares que já englobariam também o cálculo, dimensionamento e todo o processo de projeto que você tem para essas estruturas. Carga de vento, eu uso a NBR 6123, a mesma que usam para a estrutura de concreto, a mesma que usam para a estrutura metálica. Vou jogar uma carga acidental 6120, a mesma que também usam para todas as estruturas tradicionais. Ou seja, esse material tem os mesmos critérios de engenharia que nós temos em todos os outros sistemas construtivos. E também tem um outro detalhe muito importante que é específico da construção industrializada, que é o seguinte: a gente falou da placa anteriormente, que é justamente que nós temos fornecedores, nós temos placas, e é muito importante também que, além de estar municiado das normas, quando a gente pensa em light steel framing, também sistemas de construção a seco, a gente sempre tenha exatamente qual que é o procedimento e a condição de aplicação que os fornecedores dessas placas dão. Porque, como eu falei, nós temos dentro dos sistemas de construção a seco produtos específicos para aplicações específicas que podem te trazer um desempenho muito alto desde que ele esteja dentro da aplicação dele. Gustavo, o que isso significa? Significa que se você pegar uma placa RU, porque ela é resistente à umidade, e aplicar como placa de forro externo, ela não vai te entregar o desempenho de uma placa externa, porque no ambiente externo eu tenho intempéries que você não tem dentro de um banheiro ou de uma cozinha, por exemplo. Cito exemplos, raio V. O raio V bate na placa e você tem você prejudica a sua placa a longo prazo no desempenho que a fábrica te garante por conta dessa incidência que ela não está preparada. Cito outros exemplos, vou aplicar uma placa ST pontualmente ali naquela casa onde eu tenho um ambiente úmido, porque eu acho que não vai dar problema, vai dar. Então, você tem materiais que são específicos para aplicações específicas, que é sempre importante, além da gente estar margeado pelas normas técnicas, também margeado por aquilo que é a especificação dos fornecedores com quem a gente vai trabalhar. Citando só alguns exemplos para poder retornar em boas referências que vocês podem ter de fornecedores de placa, hoje a Saint-Gobain, por exemplo, é uma empresa muito consolidada mundialmente. A gente tem no Brasil também Infibra, por exemplo, que é uma empresa que produz placas cimentícias, e Knauf, dando só algumas referências de fornecedores se vocês quiserem buscar materiais, tá bom? Mas, enfim, voltando para a questão desse produto que é o light steel frame, esse material que é o light steel frame. Quando você abrir a norma do light steel frame, a primeira imagem que você vai se deparar que explica o sistema é essa. E explica ponto a ponto o que é o perfil, o que é o que você aplica no telhado, o que você aplica na parte externa, que foi o que eu justamente estava comentando. Essa é uma imagem que a gente retirou da norma. E dando alguns exemplos de projetos que nós desempenhamos para poder mostrar qual que é a flexibilidade desse sistema construtivo, nós já construímos desde residências térreas. Então essa é uma residência térrea que tem característica de alto padrão, mas não é alto padrão. Então, a gente faz desde residências térreas, pontos de atendimento. Esse é o stand da nossa empresa que foi feito na FEICOM. Então, a gente fez utilizando a própria estrutura da empresa, justamente porque a gente queria mostrar a aplicação do produto e também a agilidade da montagem. Essa estrutura toda aqui tinha 100 metros quadrados de estrutura coberta nessa parte aqui de cima, com materiais que a gente executou em 3 dias e entregou exatamente dessa maneira. Depois a gente pode mostrar umas fotos do nosso stand na FEICOM. Telhado para galpão, porque hoje em dia já é de conhecimento geral que galpão, por exemplo, você utilizar uma estrutura metálica te dá agilidade e também te dá facilidade de aplicações. Você já vê hoje galpões que são feitos em estrutura metálica em aço pesado, que é aquele aço que a gente tem, que tem uma espessura maior. A gente também consegue aplicar light steel frame, a gente também tem portfólio dentro da indústria dessa aplicação. No começo de 2025 a gente fez uma estrutura para um galpão que tinha um vão de 15 metros,
onde a gente dimensionou todo o sistema com uma estrutura com esse material, que é o Light Steel Framing, justamente garantindo toda a parte de dimensionamento, segurança para a aplicação dessa estrutura. Tá um ano, não tivemos nenhum problema, justamente porque a gente faz todo esse processo municiado de cálculo, projeto, especificação, garantias que a gente tem para que essa estrutura não tenha nenhum tipo de ruína. Chalezinho pequeno para locação, também é a aplicação desse produto, também temos portfólios nesse sentido, e até edificações públicas como escolas, UBSs, já chegamos a dimensionar com esse produto uma UBS que eu comentei no começo da apresentação, no interior da Amazônia, porque, por exemplo, a gente chegou a fazer um projeto de uma UBS que era no interior da Amazônia, onde o desafio que a gente tinha era como que eu levo materiais para poder subir uma estrutura tão grande em um ambiente que é tão inacessível. Você pensar, por exemplo, que você vai construir um hospital naquele lugar e você tem que levar tijolo dentro de um avião é um absurdo, porque é um material muito pesado e a aplicação ao mesmo tempo também é muito difícil, é muito demorada. As pessoas não podem ficar muito tempo naquele canteiro. Então, algumas provocações daquilo que a gente consegue aplicar nesse produto. Gustavo, beleza, legal, eu tenho a minha obra, estou com o meu galpão já está executado, tenho que fazer um paredão que eu fazia até então de alvenaria estrutural, eu tenho que fazer esse paredão porque ele tem 9 metros de altura e eu queria entender se o steel frame se aplica, qual que é o processo? Simplesmente entrar em contato com a indústria, com a Perfil Leader. O Valdir hoje é o nosso desenvolvedor de negócios e junto com o seu José Severo, que também é um representante que a gente tem e também auxilia a gente na viabilização desses negócios, atende vocês justamente para poder estar entendendo a sua demanda e poder estar direcionando junto com a gente, com a equipe de engenharia, como que a gente pode viabilizar os seus projetos. E o processo que a gente tem hoje de levantamento é um processo totalmente parametrizado. Ou seja, a gente pega a planta que a gente tem do projeto, coloca dentro dos softwares específicos que a gente tem, cito o Revit e também em algumas situações muito específicas a gente tem que ser muito rápido o SketchUp, onde a gente consegue coletar exatamente a área de aplicação que a gente tem desses materiais e através disso garantir assertividade no orçamento. Até porque, diferentemente do sistema tradicional, esses perfis que a gente trabalha e comercializa são perfis que são dobrados e recortados em uma máquina que tem tecnologia CNC. Ela é uma dobradeira que a chapa entra reta, é feito todos esses recortes enquanto a chapa ainda está dentro da máquina e quando esses recortes estão finalizados, a chapa simplesmente é dobrada. E o que sobra de produto é esse material aqui. Vou pedir para vocês só darem uma olhada e passando para as outras pessoas poderem conferir. E vocês veem que esse produto, além de ser um perfil metálico, ele também tem todas as furações para você, quando chega na sua obra, não ter que ficar picando o material. Você não entrega na mão do seu pedreiro, você não entrega na mão do seu montador, do pessoal da sua operação, para eles olharem um projeto e, peraí, deixa eu fazer o recorte aqui nessa peça, não. O material já chega recortado e ele monta, simplesmente parafusando, através de um caderno de montagem. Então, municiado desse material que garante para a gente dentro do canteiro de obras que a gente não tenha recorte, isso é adaptação, municiado de um sistema que a gente já tem hoje, em softwares que são bem tecnológicos como o Revit, por exemplo, que permitem a gente ter um levantamento mais assertivo, de materiais industrializados que não chegam na obra, não são feitos na obra, não tem nenhuma influência do canteiro de obras, é feito na indústria, e que também tem um critério de padronização industrial, porque é feito, tem um setor de qualidade, a qualidade fica em cima daquilo o dia inteiro, você tem um processo industrial no meio desses materiais, a gente consegue garantir pelo menos 3% de margem de erro. Hoje, a construção civil no Brasil, ela só não evoluiu mais do que a pesca, porque o desperdício que a gente tem em canteiros de obras, simplesmente por mau planejamento e também por desperdício de materiais é absurdo. É absurdo. Toda obra, no mínimo, independentemente do porte dela, sai uma caçamba de entulho por semana. E isso tudo gera um impacto no nosso país, em questão de custo, porque isso gera custo, porque hoje um bota fora está ficando cada vez mais caro. Muitas vezes você tem que tomar a decisão de colocar num bota fora que não é certificado e muitas vezes você recebe uma multa na sua obra, acontece muito. E hoje o que o mercado da construção se depara a gente tem um desafio muito grande em construir da mesma forma como a gente sempre construiu. E é aqui que vem esses tipos de sistemas construtivos. Então, dentro da fase de orçamento, a gente já consegue entregar uma coisa que hoje o sistema tradicional tem dificuldade. E não é por falta de conhecimento que tem dificuldade, é por falta de condição. Eu não tenho como ter um critério que eu tenho no canteiro de obra que eu tenho numa indústria, coberto. Enfim, então o processo quando a gente fala de orçamento de aplicação é essa.
Depois que o processo foi orçado, você falou, pô, bacana, legal, vamos fazer esse paredão de galpão, vamos fazer essa casa, vamos fazer essa estrutura, vamos fazer essa cobertura. Qual que é o processo agora, Gustavo? O projeto entra para dentro da indústria e vem para a engenharia. Dentro da engenharia, a gente simula toda a estrutura dentro de um ambiente virtual e a gente simula essa estrutura por quê? Se recordam que eu falei que os mesmos critérios que eu tenho para cálculo de estruturas de aço dobrado, aço laminado, tenho que aplicar nesse produto? Exatamente. Hoje, quando a gente vai calcular um galpão, por exemplo, vamos supor um galpão de 10 por 50, um galpão metálico, estrutura de aço pesado. O engenheiro que vai fazer justamente o cálculo desse galpão vai ter que calcular cerca de umas 270 peças de aço laminado e aplicar nessas peças critérios de verificação que vão desde ruptura, cisalhamento, você pode ter a flexocompressão daquela peça. Então você tem uma série de critérios que você tem que aplicar de cálculo para poder garantir que aquela estrutura justamente se sustenta, para poder saber que aquilo vai ficar em pé. Aí eu pego todos esses critérios e aplico em uma casa que tem mais de 15 mil tipos de perfis diferentes e o mesmo critério de aplicação. Como que eu calculo isso na mão? Não dá. E muitas vezes também, quando eu calculo uma estrutura, eu não paro. Opa, calculei, defini que o perfil que vai ser ideal para minha estrutura é o perfil de 90, 95, que é um perfil que tem 90 milímetros de seção de alma e 95 de espessura de chapa. Opa, esse daqui é o perfil ideal. Não, eu não paro. Então eu descobri qual que é o critério inicial que eu tenho para começar essa estrutura. Mas como eu estou municiado de um software parametrizado que me permite justamente fazer o mesmo processo de cálculo de forma simplificada, aplicando as mesmas fórmulas, os mesmos conceitos, eu consigo decidir que, opa, beleza, calculei essa estrutura, vou voltar agora um pouco atrás e entender como que eu posso tornar ela mais eficiente. Naturalmente, no meio desse processo, também tem muita pessoal que é mais antigo sempre critica, mas você só calcula no software, você não calcula na mão. Não. Hoje, quando a gente tem, por exemplo, um processo de cálculo, vou dar um exemplo de caixa d'água. É um ponto que eu sempre pego perfis para verificação para poder verificar se está da mesma coisa de acordo com o que está batendo no cálculo. Para mim ter certeza de que, primeiro, software, você tem configuração. Se você erra uma configuração, automaticamente dá pau. Você tem um falso negativo. Então, a gente ainda tem, mesmo municiado de tudo isso, quando a gente finaliza todo o processo, verificações manuais que a gente também faz com os mesmos processos, justamente para poder validar que no meio disso tudo aqui, a gente não teve nada que ficou para trás e garantir a estabilidade da estrutura, tá bom? Ponto importante. Hoje no mercado, quando a gente fala desse produto, pouquíssimas empresas têm capacidade de entregar esse nível de serviço. Por quê? Você tem muito trabalho para poder calcular perfil por perfil, para você poder chegar em uma residência muitas vezes que é pequena. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande em poder trazer pessoas para poder trabalhar comigo nesse sistema, porque muitas vezes eu tenho um engenheiro calculista que tem muita competência com cálculo e calcula galpões metálicos, ele fala exatamente o que eu falei para vocês, de que, cara, hoje eu vou fazer um galpão metálico, eu vou calcular 270 peças e vou receber por isso. Agora eu vou calcular 15 mil peças com o mesmo critério, com a mesma preocupação, em uma casa que é pequena, não faz muito sentido. Então hoje a gente também tem essa barreira no mercado de que é um processo muito trabalhoso de se você enquanto engenheiro poder abraçar, até porque depois que você calcula essa estrutura, você tem um processo de modelagem, porque isso daqui hoje que eu faço dentro do cálculo não é suficiente para poder dar uma instrução para a máquina poder fazer essas furações aqui. Porque hoje metade do trabalho que a gente tem dentro da indústria é justamente poder especificar materiais para entender, opa, para essa casa aqui, esse material que se aplica. Esse é o perfil que vai ter resistência para suportar a minha estrutura. O outro é justamente entender como que eu faço isso daqui dentro do software, se comunicar com a máquina para poder chegar nesse resultado. De qualquer maneira, vou dar um exemplo dessa edificação. Esse projeto é um projeto de uma residência de alto padrão, que fica na região de São José do Rio Preto, fica dentro de um condomínio. Então, a gente realizou todo o cálculo estrutural para poder definir quais eram os perfis que a gente ia aplicar nessa residência. Os perfis que foram aplicados nela eram perfis que tinham espessura de chapa 0,95, 1,25 e pontualmente 1,55 na caixa d'água, que é a espessura da chapa que a gente tem de aço. Todos eles distribuídos a cada 40 centímetros, que é o que a gente chama de modulação. Então, a distância entre um e outro era de 40 centímetros. Ponto interessante da concepção do nosso projeto. Gustavo, você consegue fazer qualquer coisa com esse produto? Consigo. Qualquer coisa é eficiente? Não.
Então, vou dar um exemplo. Aqui nessa residência, a gente tinha esse balanço maravilhoso aqui na parte da garagem. E aí vocês já podem ver, quem tem mais ou menos um pouco de experiência com cálculo estrutural, que eu tenho um bico que vem de um lado, esse bico aqui tinha 9 metros, e tem um bico que vem desse outro aqui que tinha 7. Ou seja, tem uma estrutura que queria fazer esse movimento. Eu poderia muito bem aplicar esse mesmo material que tem resistência e todos esses parâmetros para poder sustentar esse bico aqui. Só que isso não era eficiente enquanto custo, porque diferentemente dessa viga de aço pesado, que a gente também dimensiona na indústria, que é o aço padrão que vocês já estão acostumados a conhecer, esse material já chega pronto. Você não tem que pegar ele na obra, você não tem que passar zarcão, você não tem que preparar ele, você não tem que recortar ele chega pronto. Essa viga que eu tenho aqui, por exemplo, ela acaba sendo mais barata dentro do processo porque é um material que é mais acessível. Então, pontualmente, quando a gente vê que a eficiência financeira está sendo perdida por conta de um desafio de arquitetura, tudo bem, a gente faz uma estrutura mista. Então a gente, por exemplo, nesse projeto, realizou o cálculo estrutural, viu que não era eficiente ter uma estrutura 100% em steel frame, sem aplicação do aço pesado, até porque aqui ficou um pouco apagado, mas a gente consegue também simular a distorção máxima que a gente tem da estrutura dentro do software, ver o bico que se forma. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que ali na estrutura da garagem, a gente jogou, é claro, porque a olho nu você não vê 15 milímetros de deformação, que você tem justamente esse bico se formando. Então a gente justamente reforçou esse ponto com uma estrutura de aço pesado e depois veio com o nosso projeto Steel Frame por cima. E é interessante porque dentro desse processo de modelagem digital, exatamente em cima desse projeto arquitetônico, eu conseguia dimensionar a minha estrutura de aço pesado, mostrando, por exemplo, para o cliente e para o arquiteto o desafio que a gente tinha enquanto estrutura. Então, olha, amigão, a gente vai ter que ter aço pesado nessa obra porque eu vou ter que lançar essa viga aqui com o contrabalanço exclusivamente para poder atender a esse ponto aqui do projeto. Então ele consegue visualizar onde você vai invadir o espaço dele para poder dimensionar a sua estrutura e viabilizar ela. E depois eu modelo por cima da minha viga de aço pesado, que foi até escondida aqui no meio do aço leve, a minha estrutura de steel frame. Tudo por um processo que é compatibilizado para que quando chega na obra, ele encaixe exatamente naquele espaço que eu tenho entre as abas do perfil. E é também o que garante celeridade dentro do canteiro de obras. Por quê? Quando a gente fala de obra e projeto hoje em dia, muitas vezes a gente termina a superestrutura, que são as vigas e os pilares, a gente sobe as paredes e começa a entrar com a infra e elétrica. Só que a gente tem um desafio porque tudo começa a bater. Então o pedreiro começa a te ligar para falar, bicho, seguinte, eu ia passar o cano que a gente tinha aqui da parte do banheiro do segundo pavimento, mas está dando conflito com a viga, posso furar? Aí você fala, mas como assim está dando conflito com a viga? Não era para dar conflito, mas está dando. Então, dentro desse processo, a gente consegue, dentro desse ambiente de software, dentro da indústria, já simular todas essas situações e garantir que aquilo que está sendo enviado para o canteiro vai justamente não dar problema, porque é tudo feito em máquina CNC. Tudo é feito dentro da indústria. Você não tem o risco de 15 mil perfis que vão ser recortados no canteiro de obra, por causa de um que foi recortado errado, você tem uma falha de compatibilização. Até esse ponto, alguém tem alguma dúvida que queira estar compartilhando? Esse perfil aqui, ele é feito de uma chapa de ZAR 230, ou seja, ele é um aço que ele tem 230 megapascais de resistência e tem uma camada de Z275, isso é, uma camada de revestimento de zinco de 275 milímetros de zinco nas duas camadas de chapa, isso é, nessa parte daqui e nessa parte aqui de dentro. Isso permite que essa estrutura aqui em um ambiente urbano, por exemplo, sem ser uma praia, consiga ter um desempenho de pelo menos 50 anos. A gente fala pelo menos, significa que vai passar 50 anos e o perfil vai se decompor. Mas passam-se 50 anos, se você tiver, por exemplo, pontualmente algum problema de corrosão, você pode simplesmente passar um spray galvanizador na estrutura e vai resolver. Que é a garantia que a gente tem de usina desse material, tá bom? Gustavo, minha casa passaram-se 20 anos e eu estou com problema de corrosão. Consigo acionar a garantia da fábrica? Sim, porque o material é industrializado. Então você vai justamente receber um técnico na sua obra, ele vai identificar o problema, entender se a origem é de um vício construtivo, porque, como eu falei, a gente tem materiais de aplicação que você precisa compor essa estrutura para que ela dê certo. Cito exemplos muito comuns. Se eu pego essa estrutura aqui e encosto em um pilar de concreto e não tenho nada isolando essa estrutura, o que pode acontecer? Eu tenho a corrosão, porque o concreto é alcalino corrói o perfil de aço, some a galvanização que eu tenho. Então você tem especificações de aplicação.
técnico vai na sua obra e identifica o seguinte, pô, então, eu vi que na sua estrutura você não fez conforme o projeto, não colocou uma manta asfáltica para poder isolar a estrutura do concreto, ou seja, a alcalinidade está afetando a estrutura, ou seja, isso é um vício construtivo. Ou então, cara, seguinte, eu vi que tudo foi executado conforme o projeto, vou ter que entender na indústria o que pode ter acontecido, vou ver o lote da bobina. Muitas vezes pode ser que em raríssimos casos a gente identifique que teve um problema. A indústria vai fazer o papel dela, que é se responsabilizar pelo material que enviou. Igual o seu carro. Seu carro, quando ele tem um problema, uma falha estrutural, sai um comunicado na TV, na Rede Globo, falando, ó, recalde carro, passe na concessionária XPTO porque a gente teve um problema. Mesmo conceito. Quando a gente fala de estruturas, desempenho de estruturas, por exemplo, ninguém tem a curiosidade de perguntar, por exemplo, para o cara que executou a parede dele, qual que é o desempenho com aquela parede de entrega. Mas quando você compra um carro, a gente tem essa dúvida, né? Poxa, mas o que esse carro me entrega? Então, só respondendo essa dúvida, esse material chega pronto para aplicação na obra. É um revestimento de zinco. Uma pergunta, você recorta a chapa em máquina e tal, né? Ela tem essa chapa que essa bobina que você põe na máquina para ser cortada, ela já vem com esse revestimento de zinco. Já. Essa galvanização. E quando você faz o corte, isso não interrompe essa galvanização? Não, porque a nossa máquina, ela corta por um processo de corte a frio. Então, no momento que a faca da máquina desce para fazer o recorte, ou que a pulsionadeira aperta para poder justamente fazer essa conformação das peças, a camada que a gente tem de material, geralmente quando a gente tem uma chapa, a gente tem uma camada de material estrutural que fica no centro. Então, imagina um sanduíche. Você tem o pão por cima e você tem o recheio no meio. O ZAR 230, que é o recheio estrutural, ele que fica no meio, ele fica no meio da chapa, enquanto que a camada de zinco fica na parte de cima e na parte de baixo. Quando eu recorto ele a frio, o que acontece é que a chapa ela se rebaixa e recobre aquela camada que eu tenho de ZAR 230. Então, qualquer corte que é feito a frio nessa peça não tira a camada de revestimento. Agora, se eu pegar uma maquita e cortar essa peça, é corte a quente. Aí eu tiro a camada de revestimento e aí pontualmente você tem que vir com um spray galvanizador e restituir a peça. Então os cortes que são feitos aí, tipo, é como se fosse um macho matriz. O metal vem e corta a chapa. Exatamente. É feito a frio, né? É feito tudo a frio. Não, a gente... A gente tem uma máquina, deixa eu voltar aqui para o começo. A nossa máquina é essa daqui. Ela tem 5 metros de comprimento, onde nesses 5 metros a chapa entra e vai recebendo todas essas furações. Em cada parte desse processo, você tem pulsionadeiras, então, que fazem esse movimento de fazer a furação, poder fazer o recorte pontual também, sempre na pressão. Então, você tem uma faca bem afiada em todos os pontos da máquina, faz um corte com uma pressão absurda em cada um desses pontos, tudo a frio. E no final, uma faca principal que corta o perfil e separa ele da bobina. Então, todos os cortes são realizados a frio e por isso, justamente, não tem a necessidade de ficar tratando isso pontualmente. Como tá bom. Você falou na obra, assim, passar uma furadeira, passar um serra-copo, alguma coisa, vai perder a propriedade. Exatamente. Quando você tem um ajuste pontual em obra, cara, vou ter que, não sei, aconteceu alguma coisa aqui, eu vou ter que fazer um ajuste pontualzinho. A gente recomenda a tesoura de aviação, que é uma tesoura que você tem própria para recortar aço e que por conta da espessura desse aço, você baixa, relativamente comparando com uma estrutura de aço laminado, que pode ter de 3, 4, 5 milímetros de espessura, você faz um esforço e corta na mão, você não remove a camada. Pô, vamos ter que tacar a maquita aqui. Aí, cara, você vai cortar, você vai comprar um spray galvanizador, vai passar pontualmente e tá resolvido. Tirei a camada, adicionei uma camada, tá bom? Mais alguma dúvida? Com relação à hora de colocar móveis, por exemplo, numa casa, você tem que fixar um móvel, alguma coisa assim. E aí, onde é que você vê essa parte? Depende. Hoje, quando a gente fala de fixação de móveis, você tem 3 possibilidades. A primeira e mais óbvia. O móvel que você vai fixar muitas vezes não vai ter um perfil estrutural passando no ponto que você vai colocar ele. Vou colocar uma TV, eu não tenho que ficar dando toque-toque na parede para entender se tem um perfil ali para me fixar no perfil. Essa seria a terceira possibilidade, mas enfim. O que você pode fazer? Você tem uma chapa de gesso na parte interna. Primeira possibilidade, tem hoje uma placa de gesso chamada placa Performa. Ela é uma placa de gesso que é R$20 mais cara do que a placa de gesso comum e ela entrega para você uma placa que você pode ter até 50 kg de ponto de fixação num ponto, 50 kg por ponto. Tem até um vídeo interessante, vocês podem pesquisar,
TikTok, Instagram, YouTube, placa Performa. O pessoal pega um parafuso, coloca na placa, pega um saco de cimento 50 kg e pendura. A placa segura. Muitas vezes, quando eu falei no começo, conhecimento de sistemas de construção a seco, você vai fazer uma casa de alto padrão ou uma casa normal, você vai ter uma sala, você não precisa aplicar Performa na casa inteira, porque é uma placa que é um pouco mais cara. Aplica pontualmente na parede que vai a televisão. Você vai poder fazer a fixação em qualquer lugar, em qualquer ponto, direto na placa, sem problema. Segunda possibilidade, pô, cara, não quero gastar com placa. Tudo bem, a gente faz um reforço pontual. Então, dentro dessa estrutura dos perfis, no projeto, você pode muito bem pegar 2 cantoneiras, uma chapa de OSB, que é aquela madeira compensada, parafusar aqui por dentro no vão que você tem, e é o seu ponto de fixação. Também é uma possibilidade para reforços pontuais. Particularmente eu não gosto porque o cara faz o reforço pontual, na hora que ele vai colocar o negócio não bate, porque ele não consegue ter uma precisão tão grande. E terceira possibilidade, você fixa direto no perfil, porque o perfil tem capacidade de segurar isso e dentro, quando eu calculo o projeto, eu já coloco uma carga específica para poder suportar armário, uma televisão, enfim, movelarias em geral em cima da carga da parede para ela poder suportar a carga, tá bom? No caso da UBS, por exemplo, que eu comentei, teve um fato interessante que quando eu terminei o cálculo, o cara falou para mim, então, Gustavo, como é uma UBS indígena, os caras não têm o costume de dormir em maca. Aliás, exatamente, não tem o costume de dormir em maca, eles ficam em rede, então eu vou ter que pendurar a rede na parede. Então você tem que prever isso, você previu isso aí no seu carro? Foi óbvio que não. Quando eu faço uma casa, eu fico imaginando que numa paredão inteira vai ter 10 redes com gente deitada. Tive que revisar. Enfim, mais alguma dúvida? Agora, tem uma coisa interessante nisso que você falou, porque se a modulação normal é mais ou menos 40, tá certo? Você descobrindo um, na verdade você está meio que descobrindo os outros. Exatamente. Você pode fazer uma fixação de armário, um negócio. E também falando sobre modulação... Aí tá, é a questão de conhecer o processo. Exatamente. Se a pessoa vai comprar o perfil e vai montar do jeito que ela quiser, você não sabe se isso está feito assim. Mas dentro do processo você tem uma parede, aquela parede vai começar em algum lugar, ela vai, no momento ela vai ter os 40-40. Exatamente, um ponto interessante que inclusive o seu José citou, modulação. Hoje, quando a gente fala de modulação, muitas vezes no cálculo eu descubro que o perfil a cada 800 milímetros atende o meu cálculo. Só que eu tenho um problema que eu preciso fazer tudo o que eu faço na estrutura de acordo com o cara que fornece a placa. Porque a minha estrutura não pode, por exemplo, transferir uma reação para a placa ou permitir que ela tenha uma reação e ela gere uma trinca na placa. A mesma coisa que eu tenho uma viga de concreto descarregando numa parede de alvenaria e trincando ela porque não tem uma junta de dilatação. Você está agregando outro material ali naquele. Exatamente. Então, hoje, a gente tem modulações padrão que são ou a cada 40 centímetros ou a cada 60 centímetros. Passou disso, o cara não consegue pegar a placa e justamente ter um aproveitamento na obra para poder chapear a parede. Porque as placas hoje no Brasil têm 2 dimensões comerciais padrão, que é 1,20 por 1,80 ou 1,20 por 2,40. Se você for comprar qualquer placa de gesso, placa externa, cimentícia, só existem essas 2 medidas. E para poder atender isso, a modulação a cada 40 e 60 é o que os fornecedores especificam. Ah, fiz a minha casa de steel frame, fiz a minha parede de drywall com modulação a cada 800 e estou tendo um problema de tipologia. O fornecedor vai na sua obra e fala, amigão, dentro do meu material tem uma especificação que eu te forneço para você poder fazer a aplicação correta do meu produto, eu descobri que você aplicou a cada 800 e não tem necessidade. Então assim, a gente não tem como se responsabilizar pela indevida utilização do nosso produto. Tudo bem? O que é importante destacar dentro desse contexto é o seguinte, hoje eu que faço a parte de desenvolvimento de negócios, é assim, 99,9% dos projetos não são feitos pensando num sistema construtivo industrializado. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então quando vocês se depararem com uma obra e que vocês têm ali uma possibilidade de industrializar, justamente porque o timing da obra está atrasado, porque ou vai ser um condomínio com casas repetidas, enfim. Justamente nós da indústria, o que nós pedimos é minimamente um projeto arquitetônico, porque eu não entro na jornada de arquitetura, mas uma vez que o projeto arquitetônico esteja definido, toda a parte de especificação, de orientação em relação ao sistema, nós na indústria fornecemos esse suporte para vocês, tá? Então assim,
Poxa, hoje eu tenho uma obra. Você já pode nos procurar, o Severo, que atende principalmente essa região, que ele já tem condições de dar um suporte inicial. A gente dá a entrada na indústria para avaliar cada projeto individualmente e a partir dessa avaliação é que a gente vem com uma composição do orçamento. Então existe uma tipologia padrão, entre aspas, vamos dizer assim, a gente já procura especificar um plaqueamento de acordo com a característica da obra. Então, como exemplo que o Gustavo deu, uma placa performance suporta uma carga X, uma placa cimentícia suporta uma carga Y. Mas se naquela fachada tem uma aplicação, por exemplo, de uma pedra moleiro, que existe uma necessidade de uma carga ali que vai incidir naquela parede que vai ser maior. Isso tudo a gente consegue avaliar e dar esse suporte para vocês, tá? Então, assim, se não tiver todo o domínio, não tem problema. A gente está à disposição justamente para auxiliar vocês nessa jornada, entendeu? Eu, pessoalmente, como eu estou no dia a dia também conversando com as pessoas, recebendo projetos para fazer orçamento, etc e tal, eu tenho percebido que é o seguinte, e aqui não vai nenhuma crítica pessoal ou pontual a nada, mas eu percebo que às vezes a pessoa está fazendo uma obra, ou vai orçar uma obra, e ela própria não sabe o que ela está, a necessidade que ela tem. É que ela botar aquele troço de pé. Mas a necessidade de uso daquilo, muitas vezes a pessoa não sabe. Primeiro item que eu acho muito interessante é assim, muitas vezes o cara tem um projeto parcial de alguma coisa. Casa, um preguinho, o cara tem um projeto mal mesmo ali, tá? Não tem, e outro, aí você vai ver se aquilo tem um cálculo, foi feito um cálculo para aquilo que está determinado daquele jeito? Não. Você sabe o que vai passar? Você tem os pontos de elétrica nesse negócio? Não. Então, fica uma coisa muito esquisita, porque você está correndo risco, as pessoas estão correndo o risco de orçar algo errado, seja no sistema convencional, e mais ainda num sistema como esse. E Por quê? Porque eu preciso de uma precisão maior, para poder dar o resultado que a gente quer dar lá no final. Porque parede de cimento, se você saiu 2 centímetros, mete massa em cima, bota o prumo e já era. E o que é interessante é que quando você fala na indústria, por exemplo, sobre os processos de construção que a gente tem dentro da indústria da construção civil, é um absurdo. Por quê? A gente sobe uma parede, a gente quebra essa parede, a gente passa a infra nessa parede e a gente fecha de novo essa parede. Quando a gente fala de processos industriais, eu faço uma coisa e não falo mais no assunto. Esse perfil, ele tem uma furação que eu não comentei, mas que é bem interessante, que é o que a gente chama de furação de serviço. Gustavo, esse perfil metálico de aço tem que passar cano. Quando eu vou passar cano na estrutura de alvenaria, é simples. Eu quebro a parede e depois eu chumbo ela de novo. Nessa daqui, eu vou ter que ficar recortando o perfil? Não. Porque dentro do projeto eu já faço a previsão das passagens de hidráulica e elétrica. E aí quando o seu instalador de hidráulica e elétrica não tem que ser um especialista em steel frame para poder colocar cano em casa de steel frame. Ele chega para colocar justamente a estrutura elétrica, hidráulica, ele vai encontrar lá onde ele tem que colocar o ponto que ele tem que passar o conduíte, ele vai falar, que legal, aqui é onde está a tomada. Opa, já tem a furação aqui, que legal, hein? Tudo isso é previsto em projeto. Então, nós estamos aqui no mundo de engenheiro. Certo? Eu pergunto para vocês, qual é o projeto que você recebe de hidráulica? De elétrica? Isso. Eu tenho uma casa até de alto padrão aí que você mostrou em Recife. Não tem. Não tem. O cara não quer pagar. Não é um Primeiro, Sesc o cara da não quer vida. pagar. O Sesc da vida Aí tem. vai. sim. Instalações, geral, né? Agora o cara não é um Sesc, né? Então, essa coisa Essa parte de de nós, Desculpa. de nós profissionais, eu sou arquiteto de formação também, fiz projeto há muito tempo, eu cheguei a terminar o projeto que a obra já estava pronta. O cara construiu em cima dos primeiros traços ali, de tanto por tanto, estava pronto. E eu vou discutir com o cara. Geralmente eles chamam de encanador, né? Você entendeu? Faz, né? Eu já tive obra que o sujeito subiu o prédio com uma planta de hidráulica. Isso aqui troço não está compatibilizado, porque felizmente eu tinha compatibilizado tudo. Mas se não está, e aí? Não faz.
E aí, por exemplo... Nós temos que começar a cobrar também de quem está nos pedindo para executar, construir um prédio, construir uma casa, falar, amigo, não tem como orçar esse negócio. Eu sei que é difícil, eu estou falando aqui um mundo ideal, né? Mas também estou cansado de ver construtoras, pequenas, médias e grandes, que começam muito bem fazendo assim e terminam no nada. Por quê? Porque perde um pouquinho aqui, perde um pouquinho ali, perde um pouquinho ali, perde um pouquinho ali, e uma hora perde um negócio maior e um abraço. Então é incrível isso, mas eu estou falando aqui do mundo real. Por exemplo, eu participei de um projeto de sistema convencional, tá, só para fazer um parênteses aqui, do projeto do projeto 500, que era da Caixa Econômica Federal. Foram feitos mais de, eu chamava 500, mas foi feito mais de 1000 agências, onde era um sistema de investimento do investidor e a Caixa alugava aquele negócio. Eu cansei de ver construtora que queria fazer rápido e a outra cobrando, não sei o quê, que começava a obra e não acabava. Por quê? Porque um comprador desse mais de poder, se não fez, ele não vai pagar. Acabou. Então, eu acho, aí cabe a nós, eu sei que tem risco de perder negócio, mas cabe a nós realmente cobrar mais de quem está nos pedindo uma obra, uma construção, alguma coisa, mais informação. Porque quem está no risco não é o cara. Quem está no risco somos nós que estamos no risco. Qual que é a dúvida que vocês tinham? Desculpa aí. Na verdade, o que eu ia falar, por exemplo, quando se fez a pergunta de fixação de um móvel, aí você coloca alguns reforços, isso é muito pertinente e real, porque, por exemplo, você chega numa cozinha ou num banheiro. Geralmente hoje, que é o que eu trabalho na alvenaria convencional, o cara do granito vai lá, faz 2 furos, fixa aquela barra de ferro e ficou lá o granito, beleza. E nesse sistema, se não é uma previsão de carga, esse tipo de coisa, como que eu fixo um granito? Exatamente, né? Que nem eu expliquei. Ou na placa que já é preparada. Bucho e parafuso aceita? Não. Dentro, quando você trabalha com sistema de drywall, você tem um parafuso que ele tem um sisteminha que na hora que você parafusa, ele entra com um sisteminha assim, que ele tem uma fixação. Não é nem que ele estica. Ele puxa, né? Não é nem que ele estica, ele tem uma alavanquinha que ele entra na parede, depois que ele entra, ele faz isso aqui na parede, ele segura na fixação, entendeu? A gente indica esse tipo de parafuso específico para a parede de drywall. Ele não tem uma bucha, mas ele tem uma função semelhante, porque ele segura na pressão dentro da parede. E aí você tem essas 3 possibilidades de fixação. Eu sempre indico para não ter problema em obra a placa, porque, bicho, você vai errar o ponto de fixação, dá nada. Agora, se você fazer o reforço pontual errou, você vai ter que furar de novo. Placa Performa. Placa Performa é o nome. É específica para quando você tem a necessidade de fazer uma aplicação em drywall, que você vai ter uma carga mais elevada. É para chumbar, tipo, 2 mãos francesas nessa placa? Não, porque se você... Em qual placa você disse? Chumbar 2 mãos francesas para pôr um granito. Normal. Aí daria. Só tem que consultar se a pedra de granito, pelos pontos de fixação que você vai colocar, não excedem 50 quilos por ponto. Você viu que a pedra, por exemplo, tem 500 quilos. Você vai colocar só 2 mãos francesas com 4 parafusos, está excedendo a especificação de 50 quilos por ponto. E nem a parede de alvenaria aguenta isso. Então você vai distribuir esses pontos para que não exceda esses 50 quilos dentro dessa parede de placa. Gustavo, mas é o seguinte, eu quero fazer com 2 mãos francesas e eu tenho que fazer esse ponto de fixação com 2 mãos francesas. O que eu faço? 2 placas Performa. Você dobra a performance porque você tem 2 placas, o dobro de estrutura. Exatamente. É assim que funciona no drywall. No caso, ele tem bastante conhecimento nas obras do MEC. Por exemplo, hoje você monta as cozinhas do MEC, ele monta... Eles fixam o freezer na parede e atrás tem a placa USB. Também tem a placa USB. E aí justamente também tem a placa USB que ou você fixa pontualmente com a cantoneira ou taca na parede inteira. Também é uma possibilidade, tá bom? Falo da placa Performa porque em questão de entrega de performance, ela consegue superar a placa USB. Ela é uma placa robusta. Depois vocês podem puxar na internet. Bom, tocando o barco aqui. Então, hoje quando a gente fala do que a gente entrega na Perfil Líder enquanto indústria, não é simplesmente um produto.
É a especificação, é o dimensionamento, é a expertise de você poder ter justamente uma necessidade, viabilizar uma coisa que você precisa e a gente entregar através de todo esse material aqui para você, que não é simplesmente essa estrutura, te municiar dessas informações que você precisa. Ninguém constrói com steel framing, com drywall, com sistemas de construção a seco porque gosta. Constrói porque precisa. Por quê? Muitas vezes você tem um cronograma de obra que está atrasado. Preciso entregar a cobertura das casas que eu construí. Só que quando eu vou construir na madeira, não encontro madeira na loja de material de construção. A madeira que eu encontro, bicho, eu pego nela, tá podre. Vou no outro depósito, tá o olho da cara. Só tenho madeira de lei. Eu vou procurar em outros lugares, não encontro. Madeira está em falta em todo o mercado. Que eu faço? Cobertura pontualmente de steel framing. Cara, eu tô num condomínio, subimos prédio, atrasamos obra, tem que construir agora a guarita do segurança, tem que construir a churrasqueira, tem que construir o salão de festas e, cara, só tem 3 meses de obra. Nem começamos. O que a gente faz? Steel framing, aplicação pontual. Hoje a gente está atendendo um orçamento de um cliente que falou, cara, a situação é a seguinte, já conheço o sistema, já sei que a gente tem muitas vezes alguma diferença de custo, porque os materiais são totalmente diferentes. É a mesma coisa que comparar um Fiat Uno com uma Ferrari, são 2 propostas diferentes, te levam ao mesmo lugar, mas com todas essas características diferentes. Mas estou com problema de prazo, estou com problema de qualidade. A gente fez um estudo para viabilizar, para ele descobriu que a multa que ele ia tomar pelo atraso da obra era infinitamente menor do que a diferença do custo dos materiais. E aí justamente a gente vai embarcar em um projeto com esse cliente. Mas basicamente a gente tem então uma etapa de relatório de cálculo, mapa de cargas, porque ponto interessante, essa estrutura toda é bem mais leve. A gente fala de cerca de 80% de redução do peso de uma estrutura tradicional. Que oportunidade que isso gera? Hoje vou fazer uma casa de conhecimento geral. Vou no mínimo fazer uma sapata ou um baldrame corrido, na edificação se for muito leve. Quando a gente trabalha com essas estruturas, por conta de elas serem até 80% mais leves, em situações específicas até mais do que uma estrutura tradicional, você trabalha simplesmente com radier. Todos conhecem o conceito de radier, fundação com radier. Só para poder explicar, é uma laje maciça. Ao invés de você pegar o seu peso e colocar em um ponto específico onde você tem uma camada mais resistente de solo, que é o que toda fundação faz, o radier capta toda aquela carga e distribui pela área que você tem da laje sobre o solo. Isso faz com que a tensão acumulada no terreno seja menor. Então, aquela etapa que você chega na obra no mês de março, puxa vida, vou ter que começar a escavar a obra no mês de março, estou lascado, porque vai inundar a minha broca. Você às vezes chega no canteiro e faz o seguinte, começa a fazer a armação que você tem do caixilho e joga o concreto. Se estiver chovendo e você tiver concretado, é até melhor, porque o concreto cura. De uma maneira até melhor. Obviamente se não for uma inundação, né? Uma chuva normal. Então... Em construções que são feitas em áreas litorâneas, por exemplo, tive situações que o cliente precisaria fazer uma fundação ali para perfurar, ele teria que perfurar 18 metros ali para poder colocar os pilares ali da fundação. Em contrapartida, ele acabou fazendo um radier, então ele já economizou ali mais de 70% no custo da fundação daquela obra. Então, quando a gente fala do steel framing em alvenaria tradicional, hoje a gente tem vários estudos que, dependendo da obra, pode ser ela popular, alto padrão, enfim, dependendo da característica, se você somar todos os fatores, a obra industrializada ela sai mais barata do que a alvenaria tradicional. Porque você tem menos tempo de obra. Ponto importante, tem menos gente no canteiro, obra de steel frame, 4, 6 pessoas, foi uma obra muito grande, uma casa muito grande, 500 metros quadrados. Se tiver mais do que isso, o pessoal começa a bater cabeça. Gustavo, você tem um comparativo com a obra convencional de custo? Hoje eu não... A partir de quantos metros quadrados, sei lá, empata? Hoje eu não tenho, sabe por quê? Porque para mim ter um comparativo, eu teria que fazer a mesma casa, no mesmo canteiro, aplicando sistemas diferentes. A gente fala hoje no comparativo, mas que é tudo teórico, prático não existe. Porque eu teria que construir uma casa de alvenaria dentro da mesma obra, com a mesma equipe de fornecimento de material, porque logística impacta também, fornecendo os materiais para aquela obra com uma casa sendo construída do lado, os dois no mesmo sistema, para depois pegar o custo final e comparar. Hoje, o que a gente faz de provocação de economia? A gente fala sempre que o material é obviamente mais caro, mas a gente fala da economia que você tem de
cara, eu não tenho que perfurar o meu terreno com uma fundação tão robusta quanto eu faria no sistema tradicional. É economia. Eu tenho uma redução de pessoas no meu canteiro de obra porque eu não tenho o armador, não tenho o cara que faz o caixilho que você tem do pilar de concreto, não tenho um ajudante de pedreiro, não estou fazendo massa na minha obra, então não estou tendo caçamba de entulho, porque em uma obra de steel frame só tem uma caçamba de entulho, o desperdício é mínimo, tem nem o que desperdiçar. Se eu chegar numa obra, por exemplo, e sair uma caçamba de entulho por semana, eu estou jogando dinheiro fora, porque o material já chega pronto. Como que vai desperdiçar o material que chega pronto? Você também tem a economia de água, porque você economiza cerca de 90% de água no canteiro, não usa água para nada, o material está pronto. Qual a sua dúvida? Você mostrou um sobrado de alto padrão no Recife, Pernambuco, acho. E esse sobrado, quanto tempo que levou? Porque aí mais ou menos a gente sabe como que faz um sobrado desse no tradicional, né? Uhum. Quanto tempo que você podia falar um pouquinho desse sobrado? Ele levou 8 meses para ser construído, mas teve um problema. Por quê? Quando a gente finalizou a estrutura das paredes, a gente teve um problema na parte da hidráulica. Por quê? Teve uma questão lá de que o pessoal que ia fazer as instalações se enrolaram na compra do material. E assim, qual que é o esquema de montagem? Você monta essa estrutura, plaqueia toda a parte externa, fecha o telhado com a cobertura. Internamente você não plaqueia, porque você vem com o eletricista e o encanador passando as infras. O que é igual ao sistema tradicional. O cara não vai ser mais rápido nesse sistema. A gente fala que ele vai, mas não vai não, porque ele já tem o pré-furo aqui feito, mas assim, não vai. Se o cara faz em 15 dias o serviço dele, ele vai fazer em 15 dias também. Só que se você atrasa, por exemplo, na hidráulica, que foi o caso dessa obra, automaticamente atrasa a estrutura. Às vezes o cara da estrutura fica em cima do cara que é encanador, porque, cara, você tem que fechar isso logo, você tem que fazer o que você tem que fazer logo, porque eu tenho que terminar isso aqui para a próxima. Então essa obra foi feita em 8 meses. Mas se fosse um prazo normal, a gente fala em pelo menos 6 meses de obra chave na mão. Porque depois que você entrega a parede tem a pintura, enfim, todas as outras etapas, mas sim, a gente fala de hoje, chave na mão, 6 meses. Estrutura pronta para receber pintura e acabamentos, 4. Um sobrado desse aí, que você falou, aquele sobrado de Pernambuco. Sim. Agora também é importante a gente falar o seguinte, hoje na construção civil no Brasil, o problema não é só material, não é só tecnologia, é gestão. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa faz um cronograma de obra e o cronograma que ele tem de alimentação logística não bate. Então, eu construí minha estrutura, subi tudo muito rápido da minha estrutura e a placa, não me preocupei em comprar a placa, não deixei armazenado, não tenho no meu canteiro, fui comprar, não estou conseguindo comprar tão rápido, fica a estrutura lá largada, esperando justamente a placa chegar. Porque isso daqui você sobe em pelo menos um mês, esse esqueletão aqui que a gente fala. Pelo menos um mês você sobe essa estrutura. Só que aí depois você tem a questão de que você vai ter a placa, você tem uma alimentação logística na obra, então tudo isso também impacta, tá? Só para você ter uma noção, eu cheguei a participar de um projeto que é o do Red Bull Bragantino. É um estádio de futebol que é todo feito em steel frame, depois vocês podem pesquisar também. Foi o primeiro estádio de futebol do Brasil feito com esse material aqui. A gente teve um problema porque foi feita a fundação e quando a gente foi averiguar a fundação que foi feita, tinha fugido 10 centímetros do eixo um dos pontos que a gente tinha de apoio das paredes. Já acabou com o projeto. O chão o material estava no chão da fábrica, impresso, não tinha como mudar. Porque é feito na CNC, atrasou a obra também, por exemplo. Então, muitas vezes, você vai ter um sistema que é eficiente, mas, cara, se não tiver uma gestão eficiente no canteiro de obras que seja rápido, igual a estrutura, vai tomar pau. Enfim. Planejamento, né? Planejamento. Poucas obras que tem engenheiro de planejamento na obra. Cara, falar que é um absurdo você, tipo assim, montar uma obra, montar o seu orçamento, já ter todos os fornecedores definidos no começo da obra, é um absurdo. Tem cliente, por exemplo, que a gente finaliza a nossa estrutura e pergunta pro cara, sabe qual que é a porta que você vai colocar? E fala, não estou preocupado não, quando a parede estiver lá pronta, acabada, não vou me preocupar com o fornecedor da porta. Então a gente tem mapa de cargas, que é o que a gente fornece para vocês chegar no engenheiro de fundação e falar, ó, a gente vai ter essa carga específica, que é para acidificação, que é mais leve. Tá aqui o mapa de cargas que é feito com base no relatório de cálculo do engenheiro, que sou eu. Então, o cara que você vai justamente estar contratando, já municia ele de informações para fazer essa fundação para esse sistema em específico. É o mapa de cargas que a gente chama. A gente tem um projeto 3D, que a gente fornece em ponto .ifc mesmo, que é o arquivo padrão hoje 3D da construção civil. Não é o projeto final, a gente entrega normal o projeto executivo, que nem vou comentar aqui. A gente faz um serviço de compatibilização normal. Então, poxa, já estou com a minha hidráulica definida, estou com a minha elétrica definida, tenho um projeto de HVAC,
A gente já faz todas essas passagens aqui. Pô, Gustavo, não tenho. Tudo bem, eu consigo saber que atrás do ponto que tem a privada na arquitetura eu vou ter um furo para poder passar as hidráulicas. Eu sei que atrás de um ponto de pia vai passar um cano. Eu faço com base na alocação da arquitetura sem projeto hidráulico. E aí na obra, a gente espera que não tenha furação. E se tiver furação pontual, galvanização pontual. Também acontece. Caderno de montagem, porque esse produto aqui é idêntico com Lego. A gente tem um caderno de montagem que é onde cada peça vem mostrando para você como que você monta esse painel, que a gente chama isso daqui é um painel, você não monta a obra só distribuindo perfis, tem painéis que você monta no chão e depois você coloca no lugar, idêntico com Lego. E a gente fornece esse caderno de montagem que é esse esquema construtivo dessas peças. A gente fornece um projeto executivo, que é aquele documento padrão que vai para a obra, então onde que passa a parede, como que eu monto. Em ponto interessante, vou mostrar logo mais para frente, acompanhamento remoto, a gente faz esses projetos, a gente sempre está acompanhando a obra. E pós-projeto, pô Gustavo, você dimensionou a minha estrutura, não ia ter placa solar, será que eu consigo aplicar a placa solar aqui? Show de bola, recalculo e vejo se dá para aplicar sem nenhum tipo de reforço pontual. Isso é um serviço embarcado sem problema pela indústria. E aqui a gente mostra, só de maneira um pouco mais aberta, o que seriam esses documentos que a gente fala. Então, relatório de cálculo, parede por parede, a gente demonstra, por exemplo, a distorção máxima que a gente tem prevista em projeto. Então, poxa vida, Gustavo, aqui na obra está tendo uma coisa que está inconsistente, a tesoura aqui está flambando mais do que deveria. O relatório de cálculo já demonstra qual foi o procedimento que foi feito para que a gente tivesse a certeza de que aquele elemento não ia apresentar problema. A gente fez um projeto que eu já vou mostrar para vocês do Centro de Operações do Exército, que o Exército pediu para a gente, foi o 13º ou 14º, o comando do Pantanal. Enfim, foi o 13º ou 14º comando do Pantanal, que a gente fez um centro de operações, foi o primeiro centro de operações do Exército em steel frame do Brasil. Eles pediram um relatório de cálculo aberto. Então, com tudo que a gente tinha de considerações. É um documento semelhante a esse, com todos os processos que foram aplicados nos perfis e aquilo que a gente tem mapeado para a estrutura com uma memória de cálculo extremamente aberta. Esse relatório aqui, por exemplo, teve de 250 páginas, se não me engano, mas quando ele é realmente seco, cru mesmo, chega a atingir cerca de 2.000 páginas, que é perfil por perfil. O projeto executivo, que eu aliás, o mapa de cargas que eu tinha comentado, então a gente demonstra exatamente as cargas que a gente tem por metro linear e cargas específicas pontuais. Naquele projeto eu tinha um pilar de aço laminado, demonstrei a carga pontual que eu ia ter de reação daquele pilar para ele poder dimensionar um bloco de fundação e qual que é o processo que a gente ia ter de locação desse pilar. Tudo planejado. Vou dar um exemplo de problema que tem em obra. Vou colocar um pilar de aço laminado, eu tenho uma chapa base. Se eu não prevejo um rebaixo na minha fundação para essa chapa base, eu vou fazer a minha parede e vai ter uma curva na minha parede, que é a chapa que eu tenho. Então a gente já deixa inclusive previsto dentro do projeto para engenheiro de fundações que essa fundação precisa de um rebaixo, para que ela não apareça essa chapa base, que nem vocês têm nesse detalhe. A compatibilização de projetos, então eu dou um exemplo daquela viga de aço laminado, às vezes você consegue ver a ligação exata que você tem aqui com a viga passando do aço leve. Caderno de montagem, que nem eu falei, cada peça tem um nome, você tem aqui o esquema de montagem, você não precisa ficar seguindo por cota, porque as peças já têm a furação feita, só que pegar a peça C liga na peça D, você vem montando ele igual um Lego, com um guia lateral que você tem justamente um cheque daquilo que você recebeu. O projeto em 3D, por exemplo, que é uma coisa que a gente fornece para compatibilização, e o projeto executivo com todos os detalhes construtivos para a execução da estrutura. Então, poxa vida, Gustavo, eu estou com o meu painel pronto, vou colocar ele no radier. Tem um detalhe do que você tem que fazer para poder colocar ele no radier, para poder isolar a estrutura. Poxa vida, Gustavo, como que eu costuro isso aqui na minha fundação agora? Tem um detalhe construtivo, por exemplo, de você pegar o chumbador e poder colocar o chumbador a cada 800 milímetros para você poder justamente estar chumbando toda essa estrutura na sua fundação. Chegou num ponto que era até minha curiosidade, Gustavo. No seu executivo já mostra esse isolamento que eu tenho que fazer para a estrutura. Agora, o que eu tenho acompanhado em algumas execuções, isso em vídeos, né? Que as pessoas pegam, eu também não sei se esse perfil que vai na base, ele já vem com alguns furos pontuais. Os caras metem a furadeira para colocar o chumbador. E aí já quebra essa parte de... O processo correto é que ele pegue justamente a furadeira fure, ele vai ter o galvanizador manual ali, ele fura, dá uma espirradinha no galvanizador e manda bala. Porque já vim, que nem você, a sua máquina aí, já vem com um ponto específico que sobre 3, 4 furos, no exemplo.
Cara, até tem. O problema é que eu já tenho uma dificuldade tão grande, porque apesar de a gente estar falando de um sistema construtivo moderno, tecnológico, vendendo todo esse romance, quando chega na obra, a gente fazer isso aqui acontecer com a equipe de mão de obra, que muitas vezes não é uma equipe especializada, é um parto de girafa dentro de um Fusca. Então, se eu limito o projeto a, cara, você tem que colocar exatamente esse parafuso no ponto que eu estou mandando você colocar, é exigir demais hoje do que a gente tem dentro do canteiro de obras real. Então, assim, solução que a gente entrega, que é simples e o pessoal até prefere, cara, você vai fazer o furo preferencialmente todo começo e fim de painel e a cada 800 milímetros. Por isso que eu imagino assim, não necessariamente no ponto exato, mas que esse perfil viesse com 3 furos, sei lá, assim. É uma possibilidade. Eu acho um erro assim tão técnico e fazer esse furo ali, e a gente vê cada coisa. Aí o cara bate e aí já amassa, né? Não, mas dá pra entender. Eu entendi. Pelo menos, acho que eu entendi. Pelo menos para que aquela... Dentro daquela certa Você dimensão. vai subir a lateral inteira, né? Você vai montar ela no chão e vai subir. Sim. Porque às vezes, na hora que você subiu, você vai cair num ponto que você não consegue furar. Sim. Né? Isso Beleza. acontece, né? Mas então, aí talvez você tem alguns já... furos para que aquilo ficasse rigidamente, inicialmente rígido, né? Para você fazer o furado e travar. Qual que é a sua dúvida? Eu vi num detalhamento que você fez, acho que num slide anterior ali, que isso aí, próximo. Eu vi que o contraventamento parece que você usou o mesmo perfil. A minha dúvida realmente é, você usa esse mesmo perfil para fazer os contraventamentos ou você usa barra roscada também? Não. Cabo de aço? Hoje, quando eu faço contraventamento, eu uso treliças usando esse mesmo material. Eu faço uma treliça justamente porque essa estrutura cria uma estrutura rígida para no momento que a estrutura quer balançar. Essa amarração em X, né? Exatamente. Posso fazer amarração em X com fita, também é uma possibilidade, que é o contraventamento em X com fita. A gente tensiona a fita e ela fica como se fosse um tirante. É uma fita de aço mesmo, aí você coloca uma cantoneira, você puxa e ela começa a repuxar a estrutura, ficar rígida. Normalmente eu uso contraventamento em X quando eu tenho, por exemplo, uma carga pontual de vento que chega nessa parede e eu preciso transferir ela para outras paredes, então vou amarrando toda a estrutura. Mas o contraventamento mais comum é esse treliçado, tá bom? Ele, apesar de ser uma treliça, resiste à carga de vento. Então, no momento que a estrutura quer balançar, é isso que segura no lugar. Até porque no ponto de baixo dessa treliça eu coloco esse materialzinho aqui, que é um conector de ancoragem. Ela é uma botinha que é de aço laminado, que a gente coloca na ponta aqui da treliça, na parte de baixo dela, que no momento que a treliça quer balançar, isso daqui transfere para a fundação um esforço um pouco maior, porque é um ponto mais rígido de fixação. Então isso é o que a gente utiliza como contraventamento, tá bom? Então você tem como você tem mais distribuição, né, entre as modulações, você não precisa ter tantos contraventamentos assim também, né? Depende. Nesse projeto aqui, por exemplo, eu tinha uma treliça a cada 2.400. Então eu tinha uma treliça a cada 2,40 metros, tinha uma treliça. Você pode ver aqui, ó, uma treliça no começo, uma treliça aqui, uma treliça aqui, uma treliça aqui. É uma estrutura bem robusta, apesar de utilizar aço leve. Barra roscada eu também utilizo. Então quando eu tenho, por exemplo, uma laje, eu tenho, aliás, um painel do térreo, eu tenho a laje da minha caixa d'água e eu tenho o painel da parede da caixa d'água, eu amarro tudo com barra roscada porque eu não tenho a ligação desses elementos. Então eu amarro tudo com barra roscada. Mesma coisa quando tem edificações de 2 pavimentos. Eu aplico esse mesmo detalhe do concrete bolt, mas com barra roscada, entendeu? Aí a gente amarra toda a estrutura depois. Acompanhamento da obra, que esse aqui é um exemplo de obra que a gente foi acompanhar, que estava justamente na fase de montagem. O acompanhamento de pós-projeto, que é aquilo que eu comentei de, poxa vida, estou com uma dúvida, estou com um problema, quero mudar alguma coisa na edificação, quero abrir uma porta, quero fazer uma expansão. Vou dar um exemplo, muitas vezes, de problemas que eu enfrento hoje. A gente vai fazer muito projeto de expansão. Poxa vida, eu estou com a minha casa aqui, mas eu quero construir o segundo pavimento dela em steel frame. Primeira pessoa que a gente pergunta para o cliente se ele consultou você consultou o engenheiro que fez a sua casa inicialmente? Porque às vezes o cliente ele quer construir um segundo pavimento e não sabe se a estrutura que está ali embaixo suporta um segundo pavimento. O cara fala, bicho... O cara fala, bicho, sei nem quem é o cara. Sei nem quem é o cara. Desde a indústria, uma vez que você faz um projeto, por exemplo, você tem, pode ser que eu não esteja lá amanhã, mas você vai ter uma outra pessoa que pode te atender e justamente dar seguimento nesse projeto. Então você tem essa possibilidade de pós-projeto amarrado nesse sentido.
Aqui é um exemplo de uma edificação de alto padrão. Deixa eu ver se vai estar... Não, a gente tirou. Um exemplo de uma edificação de alto padrão em steel frame acabada. Então, você olha para essa estrutura, você não imagina que isso aqui é feito de uma estrutura feita disso daqui na parte de dentro. Também não importa. O vídeo eu tirei porque ia ficar pesado. Enfim, e aqui alguns exemplos de projetos que foram feitos dentro da nossa indústria e que demonstram a flexibilidade desse sistema construtivo e o que você pode fazer. Então a gente teve esse centro de operações do Exército, foi o primeiro centro de operações do Exército feito em light steel frame no Brasil, fica na fronteira com o Paraguai. A gente teve uma residência de médio padrão que a gente fez lá na região de Campinas, também para um condomínio residencial. A gente fez alguns modelos de casa germinada, então quando a gente faz um projeto, por conta de tudo que eu mando para a máquina justamente ser detalhado em CNC, se eu tiver necessidade de fazer uma segunda unidade da sua casa, se for uma casa popular, eu imprimo de novo. Então eu vou fazer uma casa popular, tenho que fazer 500 casas populares. Eu imprimo na indústria 500 casas idênticas, porque a gente tem de margem de erro nesse produto 1 milímetro, que é a margem de erro da máquina. É 5 metros que tem a X3. A gente tem outras máquinas que entregam o mesmo produto, mas aquela foi só um exemplo. A gente tem enfim, é uma dobradeira que a chapa entra e ela é feita enquanto a chapa está aberta, todos esses recortes aqui. Quando chega no final, o perfil é dobrado e vira esse perfil aqui que é um montante. Então assim, tudo é customizado na máquina, na indústria de vocês. Não tem nada padrão, é uma coisa padrão. É aí que vem a nossa briga, porque o que acontece? Eu gostaria de viver no mundo que o cliente recebesse o cliente e falasse: ô cliente, que legal que você é, né? Vamos fazer o seu projeto, a gente faz o projeto com todo esse processo maçante que a gente mostrou, com todo carinho para o projeto ter um puta de um sucesso. O cliente vira para mim e fala: Gustavo, agora que você fez esse primeiro, a gente aplicou, montou, vamos fazer 500 agora. Fala: nossa, que legal, vou precisar no mínimo recalcular se for muito específico, que legal. Fala: não, agora a gente vai fazer 500 diferente. Aí eu tenho que fazer a mesma estrutura, fazer o mesmo processo de cálculo porque é personalizado. Posso só... assim, o que a gente tem falado muito na indústria é assim, hoje em dia, o fato de estar movimentando as pessoas para procurar industrialização é justamente a dificuldade da mão de obra que hoje a gente tem no mercado. Então a gente tem uma mão de obra que está em torno aí de 45 anos de idade, que está envelhecendo, e o grande problema é que não está tendo a entrada de novos recursos. Então, o fato de você procurar industrialização é justamente porque você precisa continuar construindo e você, em algum momento, vai ter que procurar novas técnicas, novas metodologias, etc. e tal. E dentro desse contexto, o que a gente tem percebido hoje é que as pessoas estão construindo com material industrializado, mas ainda pensam como alvenaria. O que eu quero dizer com isso? O ideal era que a gente tivesse casas que são padrão. Eu sempre dou um exemplo, o Onix, o veículo Onix. Você quer comprar um carro, você chega lá, você vê um carro branco. Você fala: ó, gostei desse carro, mas você pergunta para o vendedor: pode ser preto? Pode ser vermelho? Pode ser azul? Pode. Banco tem que ser de pano ou pode ser de couro? O câmbio tem que ser manual, pode ser automático, enfim, você consegue personalizar um produto que é padrão, você consegue personalizar. Agora, se você chega e fala assim: olha, mas eu quero colocar um motor de Camaro, você vai falar: pô, não dá para colocar um motor de Camaro aqui no Onix. Pô, mas vocês não são a Chevrolet, não são a Gênesis, não são vocês que fazem o Camaro também? Por que eu não posso ter um motor de Camaro aqui dentro? Você não pode porque esse produto ele tem algumas limitações. E hoje, basicamente, cada projeto dentro do Brasil ele é feito de forma customizada. A gente tem um déficit habitacional de mais de 6 milhões de habitação. As pessoas, quando você pergunta, ela sonha a casa dela, ao invés dela falar assim: não, eu posso ir para uma casa que já está pronta. Então, assim, a gente não tem o hábito de comprar uma casa de uma indústria. A gente tem o hábito de imaginar a nossa casa e querer habitar nessa casa. E é justamente aí que a gente ainda está engatinhando quando se fala em industrialização da construção. Porque, embora a gente esteja olhando para produtos industrializados, ainda a gente pensa
como a alvenaria tradicional, ou seja, projeto por projeto. Imagina que você... fazendo um projeto exclusivo. Exato. Não uma coisa Imagina que você vai na concessionária comprar um carro, você explica como você quer o seu carro e você fala para você, não, perfeito, agora você só vai aguardar 10 anos, a gente vai desenvolver o seu carro aqui dentro e vamos entregar o seu carro para você em 10 anos com 2 milhões de reais com esse custo diluído. Hoje, quando a gente fala de personalização, é quase isso, porque a gente vai desenvolver o seu projeto industrializado dentro da Perfil Leader, a gente não demora 10 anos, mas a gente demora geralmente uns 2 meses para poder desenvolver um projeto que poderia ser, por exemplo, um projeto padrão pronto. Que nem a gente tem, por exemplo, projetos como um chalé, por exemplo, que a gente tem hoje, que você pode simplesmente comprar, alocar e não vai ter, o projeto já foi feito todo o processo. É um produto, ele já foi calculado na pior condição que a gente tem hoje no Brasil, com os maiores desfavores para ser aplicado em qualquer tipo de aplicação e ele já está pronto. Quero fazer uma coisa rápida? Imprimo. Isso não exime de você a necessidade de ter uma RT de projeto, da qual a gente também fornece junto com esse material, porque mesmo que você compre uma casa que já está desenvolvida na indústria, você ainda tem a necessidade de ter uma RT de projeto certificando que aquele produto tem um projeto e esse projeto tem um responsável. Um processo padrão. E também não te exclui a necessidade de ter uma aprovação de prefeitura, porque não adianta você também querer pegar uma casa, sair carimbando no Brasil e não consulta falar para a prefeitura, então, vamos construir uma casa ali, a característica dela é essa. Então, isso não te tira essas responsabilidades, mas te dá uma janela de oportunidade de, bicho, eu vou começar a construir e vou eliminar uma etapa maçante que eu posso gastar tempo fazendo o projeto dos sonhos em questão de ter hidráulica, elétrica, tudo bem definido, porque eu vou replicar várias vezes. É um negócio interessante, porque, por exemplo, você pegar o terreno padrão, vai 10 por 30, digamos, 10 por 25 e tal. Tem um padrão de construção, tipo, um com 2 quartos, outro com 3 quartos, por exemplo, né? Ou até um sobrado, por exemplo. Né? Essa coisa podia ser comercializada assim, né? E aqui um exemplo de obras executadas. Então, aqueles chalezinhos que eu comentei, esses foram chalés que foram, se eu não me engano, 8 unidades que foram entregues, foram executados em 90 dias entregues, chave na mão, chalezinho pequeno para locação. A gente teve uma escola na região de Capivari, que foi entregue em 150 dias, também chave na mão, escola abrindo. A gente teve essa cobertura dessa estrutura que era se não me engano, uma loja de carro. Também era uma cobertura toda em light steel frame. Foi entregue essa cobertura em 45 dias, tá bom? E uma residência unifamiliar também que a gente entregou em 120 dias de prazo de execução. Ponto interessante, lugares que a gente já entregou alguns cases de sucesso no Brasil. A gente tem, vocês podem, se quiserem, apontar seu celular para aquele QR Code, vai abrir a pasta do projeto, vocês têm as fotos das obras, tudo, já tem tudo nesse sentido aí, se precisarem consultar. Então tem aquela obra no interior da Amazônia, fica mais ou menos ali naquela região, ali na divisa, como fica no interior tem nem endereço. Aquela escola que você falou era pública ou era particular? Não, era particular. Não tem nenhuma pública ainda, né? Escola pública. Hoje todas as creches FNDE. FNDEs já tem uma especificação que os telhados têm que ser em steel frame. Unidade básica de saúde, no programa do novo PAC, enfim, já tem a especificação para a obra ser feita 100% em light steel frame. A gente teve uma UBS em Minas, que também é uma obra pública de uma UBS que também foi feita usando steel framing. A gente teve uma hotelaria de 2 pavimentos em Fernando de Noronha, que foi aplicado também o light steel frame. Qual que era o problema de Fernando de Noronha? É uma ilha que você tem um problema ambiental absurdo, que não entra qualquer coisa lá. E a gente justamente mandou os materiais em steel frame, porque são materiais que são leves e para levar na balsa é muito mais simples. Então foi feita essa hotelaria lá em Fernando de Noronha. E também tem um outro problema que é o seguinte, você vai construir em Fernando de Noronha, vai gerar entulho, você não vai jogar em Fernando de Noronha. Você vai ter que pegar aquela tua caçamba de entulho, mandar para Pernambuco e jogar onde você quiser lá, mas em Fernando de Noronha não pode, que é uma zona que ali é complicado de construir. Centro de operações do Exército e também aquela residência de alto padrão. Já que você tinha falado que fica na fronteira com a Bolívia, né? Esse daqui eu não sei onde é que fica. O Exército é esse daqui, ó. Bom. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta mais operacional mesmo. Uhum. Aliás, um pouco de custo também. Vocês têm muita dificuldade com a variação do aço, de repente de orçar isso no momento e depois, quando for executar, já está outro valor?
absurda porque aço é um commodity. Se começar, por exemplo, uma guerra que a China entrar em guerra, o nosso maior exportador de aço mundial é a China, o preço do aço sobe. Então é uma coisa que você está suscetível em qualquer sistema. Vou dar um exemplo, a madeira. A madeira está acabando e está ficando cada vez mais cara porque não tem madeira. Então você também tem isso aplicado no aço. Hoje, a variação que a gente tem no aço, eu diria que é tolerável se comparado com a variação que a gente tem com outros materiais, porque hoje está uma loucura, até cimento está variando. Mas assim, é uma coisa que, de fato, você tem que ficar esperto. Se você for, por exemplo, fazer um orçamento de steel framing hoje e for sair a sua obra daqui a um ano, provavelmente você teve uma variação de preço absurda, que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Tá bom? No mercado, eu estou especificamente no steel framing há cerca de uns 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio o valor ele só diminuiu. Porém, recentemente, por uma determinação do governo, que é uma ação que eles fizeram que é anti-dumping, porque existia uma flutuação, enfim, uma invasão de aço, principalmente da China, né? Não tem nada no Brasil que não venha da China, enfim. Então o governo ele criou esse anti-dumping aí para poder fortalecer a indústria nacional, digamos assim, e foi aí que a gente teve um aumento, mas eu estou falando isso nos últimos 3 anos. Então em 3 anos o sistema ele vem evoluindo, vem amadurecendo, mais empresas participando, mais pessoas construindo, é natural, quanto maior as empresas vão se envolvendo, a tendência é do sistema diminuindo o preço. Aí por conta, eu acho que de uma força da indústria nacional, agora o governo aplicou esse anti-dumping e aí eles está tendo uma flutuação no valor do aço como um todo, digamos assim, entendeu? Bom, pessoal, até quando os Estados Unidos impôs as tarifas, não sei o que, a barreira tarifária, isso acabou ajudando o preço do aço diminuir no mercado interno. Mas recentemente, eu estou falando recentemente, salvo engano, começou a partir do dia 18 de fevereiro para cá, entendeu? Que aí teve um acréscimo no valor do aço. A gente já está finalizando. Alguém quer colocar a última dúvida? Qual é o material? Você não falou, é feito de que? Aço 1020? Tem várias outras... O material estrutural, que é o que compõe o recheio daquele sanduíche, é o ZAR 230. Ele é uma chapa de aço que tem 230 megapascais de resistência por milímetro, tá bom? Mas, tô dizendo assim, é que eu sou mais da indústria mecânica. O aço que é utilizado é um aço 1020, um aço comum, ou ele é um aço específico? O tratamento térmico, o tratamento de superfície Não, o ZAR 230, ele é um aço de baixo teor de carbono. O ZAR 230 é o nome dele mesmo. Você pesquisar, por exemplo, o ZAR 230, ele é, por exemplo, igual ao SAI 1020. Ele é uma especificação de aço. Ele é um aço de baixo teor de carbono. Dentro da composição dele você tem entre 3 a 3,5, no máximo 3,6 de presença de carbono no meio dele, que é o que justamente caracteriza ele para ser um aço utilizado na construção civil, tá bom? Diferentemente do aço laminado, que são aquelas peças Viga I e Viga W, ele tem uma taxa de carbono que é um pouco menor. Viga I e Viga W tem entre 4 e 5,75%, varia um pouco, mas é ZAR 230. E o revestimento que você tem de proteção desse aço é zinco. E aí a gente tem a camada de zinco que é 275 milímetros nas 2 camadas de chapa, tá bom? E aí, só para poder abrir uma possibilidade, mas isso aqui é aço, se eu for aplicar na praia vai corroer? Não. Aí você vai subir o nível de galvanização. Você vai trabalhar com o Z350, que é justamente você tem mais camada de zinco para poder proteger mais a chapa, tá bom? Então,